sou o PP5CFS Celso, para aqueles que não me conhecem ainda, né? A minha palestra, a minha explanação, para como você limpar, diminuir ao máximo o número de cabos dentro de uma estação. Eu vou falar aqui agora de um equipamento criado para você diminuir os números de cabos e facilitar a operação, que é o ForStack. O ForStack, nós chamamos de wireless, né? Ou seja, sem fio. E ele é capaz de mandar todos os comandos que ele tem e a energia para trocar as antenas, tudo pelo cabo de RF. Então, isso faz com que você não desça nenhum cabo até dentro da estação, só o cabo de RF, mais nada, né? Então, isso, digamos assim, é o que ele faz, né? Ele faz o casamento de impedância de até 4 antenas. Você pode usar só 2. Sobram outras 2? Aí dizer, pô, por que não fazer de 2? Né? Porque é muito pouco custo que aumenta para você botar 4. Então, se você quiser usar as outras portas para outras antenas, pode usar, né? Não teria problema nenhum. Ele também tem um controlador de rotor, que também manda os comandos pelo cabo de RF, né? A única coisa que daí, quando usar os rotores controlados por ele, você vai ter que levar a energia dos rotores, 220, 110, né? Vai ter que usar essa energia para chegar lá onde está a caixa que você conecta as antenas e também os rotores, né? Ele tem uma porta, ali usa, né, o protocolo IAESO, que é o mais divulgado, para controle dos rotores. Ele controla até 2 rotores, então você escolhe o rotor 1, rotor 2, de acordo com o que você quer fazer lá. No fato de escolher, né, no controle remoto, no painel remoto dele, para você poder operar remotamente, ele já indica qual o rotor que você tem lá. Cada rotor tem seu ID, né? Cada caixa de stack tem seu ID, e esse ID é recebido cada vez que você troca de rotor, né? Você comuta na chave lá, rotor 1, ou sei lá, 10 metros, 15 metros. Ele é o único software ou o único controlador que vai controlar qualquer um deles que estiver lá, né? Então, ele manda a identificação para você saber que você colocou realmente naquele que você queria. Está lá, aparece na tela. Bom, já falei sobre os comandos. Como vai a energia pelo cabo? Se fechar um curto-circuito no cabo, ele tem uma proteção que ele não queima, ele simplesmente corta a energia que está mandando na hora que você fecha um curto, por um acidente, por qualquer coisa, né? Uma coisa que esse tipo de controlador tem é que você pode ter um arranjo de antenas para escutar e outro arranjo de antenas para você falar. Então, nele, você conecta o PTT, que aí ele fica sabendo quando você vai lá e aperta o botão, ou, né, qualquer coisa que você entra em transmissão, ele fica sabendo e ele aciona as antenas que você escolheu para transmitir, né? Bom, a operação é só em HF. É só até 30 MHz. Bom, deixa eu entrar aqui. Ele é composto por 4 módulos. O módulo 1 é o controlador, no qual você tem lá rotor 1, rotor 2, aquele botãozinho azul que aparece ali, que tem muita luz ali, fica difícil de ver. Você tem lá, as teclas não estão com os selinhos, né, os labels colocados, mas você tem de antena 1 a antena 4. Os LEDzinhos vermelhos indicam as antenas de transmissão, que você escolhe ali,
facilmente se escolhe essas antenas, né? E elas trocam quando você entra em transmissão. O rotor, o controle dele são esse knob ali, que é um encoder, um botão rotativo, né? Um display de 3 dígitos e o indicador de qual o rotor que ele está. Se você der um toque lá naquele botão que é abaixo de power, lá, só um toquezinho nele, ele troca um rotor para o outro, se você tiver os 2 rotores instalados. Bom, ele precisa também de um modulador. O que é esse modulador? Onde chega a RF e onde chega ali o remote control, onde chega o cabo que manda os comandos que vão ser montados no cabo de RF. Comandos é a energia que aciona a chave. Aqui você tem a chave de antenas do stack, né, onde você conecta todas as 4 ou quantas você tiver, onde você recebe o cabo que vem lá do modulador, né, e aquela saída ali que é saída de comandos, né. Esses comandos é para você ligar, se você tiver só isso aqui, você ligar conectar o rotor ali para ele receber os comandos, que ele também tem uma outra caixa de comando, o rotor. Essa aqui seria a fonte para 2 rotores, né, o alimentador dos rotores. Você liga no 220 lá, ou no 110, e todos os comandos vão chegar por aquele conectorzinho que tem ali, né, por esse aqui, né, que vem da outra caixa. Rotor 1 e RO2, né, 1, 2. Muito bem. Aqui é uma opção que você tem de ter todos eles dentro do mesmo gabinete. Isso aí economiza dinheiro e economiza trabalho. Tá? Bom, aqui é um diagrama para você ver como ele é instalado. Tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês é como vocês colocarem a funcionar. O funcionamento em si, que botão aperta, essas coisas, como fazer, isso pode ser visto depois. Mas é só para vocês terem uma ideia de como diminuir cabos e de como facilitar a operação. Né? Então, você tem lá as 4 antenas possíveis, né? Vem para o modulador, vem para um amplificador linear e vem do rádio, aqui falando em conexões de RF. E aqui a parte do controlador do sistema, que você conecta um cabo ali e manda os comandos todos lá para cima. Aqui é colocando já os rotores, né, porque você pode ser que não queira colocar rotores por aqui. Então, você bota essa fonte do lado, que você vai ligar lá num 220 ou 110, e vai ter a energia para alimentar os 2 rotores, que serão controlados por esses todos aqui. Aqui a situação idêntica com uma caixa única. Bom, aqui agora, para nós termos uma ideia de como vai ficar uma instalação. O que eu vou ter lá na minha estação? Eu aqui coloquei uma chave para 2 rádios, com 8 antenas, poderia ser 12, né, não importa. Aliás, aqui é com 8. Uma chave, um controlador para a chave, né, que você pode controlar remotamente, pode ser de 8 ou de 12. Então, o rádio. O linear, que eu não coloquei aqui por falta de espaço, mas é só colocar. O controlador, o rádio, o modulador e esse controlador do sistema stack, eles vão ficar no shack. Então, você vai ser 2 estações lá dentro do teu shack. Você vai ter um controlador que vai acessar qualquer um deles. Aí, como é que ele faz isso? É simples, você escolhe aqui, no botão da antena que você quer, qual das saídas da chave que você vai colocar lá. Se você botou, digamos, 10, 15, 20, não, 1, 2 e 3, quando você apertar aqui a tecla 1,
vai ser aquele stack que vai estar colocado. Se eu apertar a tecla 2, o segundo. E assim por diante, qualquer uma que você escolher. Então, você vê que só vieram lá da rua, para dentro da estação, somente os cabos de RF. Não tem outro cabo aqui. No caso, eu não estou usando rotor. Bom, aqui eu fiz uma colocação com os rotores. A situação é a mesma, né? Só colocando as fontes em separado. Porque suponha que você iniciou o seu sistema e colocou sem rotor, porque você já tinha o rotor instalado, aquela coisa toda. Mas, futuramente, você quis mudar, então você pode adicionar essa caixa, não precisa comprar outro sistema com tudo junto. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, aqui também ficaria com uma caixa com todo mundo junto, e a situação é a mesma, são três possibilidades, com rotor de um jeito, com rotor de outro jeito, e sem controlador de rotor, por aqui pelo sistema. Bom, então esse é o sistema do stack, que foi o primeiro que nós começamos, né? Colocando, usando essa técnica de colocar os comandos enviados pelo cabo coaxial. Tivemos alguns problemas de início no desenvolvimento, né? Foi onde recebemos toda a ajuda do pessoal que instalou e foi testar em campo, né? Foi testar, arriscaram até perder o contest por parar tudo, coisa assim. Mas a coisa andou. Bom, hoje funciona tudo, está tudo funcionando. O sistema está íntegro, perfeito, não tenho problemas nenhum, pelo menos relatados. Muito bem. Nós estamos colocando um outro sistema, que é o controlador via rede, para chave de antenas e chave de rotores. Esse controlador, nós temos para duas estações, né, para a rádio 1 e rádio 2, para 4 estações e para 6 estações. Então, o que ele é? Ele tem um computador lá dentro, né, que você conecta pela rede, não precisa ter monitor, não precisa ter nada, mas se quiser pode conectar um monitor, um teclado e fazer as calibrações ou os sets que você precisa, né, para conectar e dizer quem vai estar em cada lugar. Você pode fazer por ali ou fazer também remotamente por um acesso de um computador remoto. Muito bem. Como é que ele funciona? Lá na sua estação, eu fiz aqui um desenho para 6 estações dentro de 6, digamos assim, estações de rádio, né? Então, você tem lá os seus 6 rádios conectados lá. Isso é só RF que está conectado aqui. As antenas estão ali, né? Cada uma você vai ter aqui 12 antenas, ou 8, depende da chave que você usar. E aí, aqui está o controlador. Esse aqui é que vai acionar as antenas. E como é que chegam os comandos lá? Os comandos vão sair do computador, que está na sala do operador, que também poderá estar remotamente, poder estar no shack dele a quilômetros de distância, num outro país, onde quer que esteja, né? Então, qual é o objetivo disso? Se você botar tudo na mesma estação, no mesmo local, você vai ter todos eles próximos. Você pode usar uma rede interna apenas, né? Você vai ter lá um roteador ou um switch, onde você conecta a rede dele e conecta lá a rede também, né? Ele pode até ser colocado via Wi-Fi, mas os Wi-Fi normalmente têm velocidades menores, né, de acionamento. Eles ficam monitorando todas as portas lá e eles são mais lentos. Então, o ping,
ou seja, aquele tempo que você vai lá mandar o comando para ele receber, ele varia. Ele varia desde 0 até a hora que ele vai te atender, o roteador. Então vai depender também da qualidade do roteador, se quiser usar aí com Wi-Fi. Mas cada um deles pode ser uma estação que poderia estar em locais diferentes, em cidades diferentes, e o pessoal acessar remotamente através da internet, né? A internet, nós colocamos aqui um sistema para facilitar. Você pode ligar ele direto, né, pelas portas UDP, como o pessoal chama, que são as portas mais rápidas, mas são mais difíceis de você conectar. A pessoa tem que abrir caminho, quando usa uma porta dessas, tem que abrir caminho nos roteadores, e também o seu provedor tem que estar com as portas liberadas para você, senão você não passa, né? Aí não chega. Esse controlador aqui, como todos os rádios estão nele, todas as antenas são controladas por ele já tem o controle interno. Ele sabe, né? Ele sabe que ele não pode entrar numa antena que está em uso. E ele informa isso na tela. Na tela de cada computador tem lá quais as antenas que estão em uso, né? E se você fizer um grupo de antenas, por exemplo, o cara vai operar em 10 metros e ele quer reservar. Ele não quer que ninguém vá lá nas antenas de 10 metros dele enquanto ele estiver operando uma delas. Então ele configura um grupo de antenas para 10 metros, e cada vez que isso já existe nos MBD12, que são os controladores que eu não estou mostrando aqui, né, que são já antigos, que nós já usamos. Você forma aquele grupo de antenas. Então, quando você entra numa das antenas que você colocou dentro daquele grupo, ele manda a informação para todas as estações de que todas aquelas antenas não podem ser habilitadas por outro rádio, só por aquele que está usando. Então, ele tem as antenas livres, ele pode cortar para quem quiser, né, não vai ter ninguém atrapalhando ele, né, e nem uma estação, digamos, que tem uma antena na mesma torre, naquele mesmo lugar, que ele não queira que, quando ele vai ali, essa antena seja acionada para não ter um retorno para dentro do rádio dele. Que as antenas muito próximas lá na rua oferecem um retorno, né, do que é irradiado e que vai chegar no rádio. Em alguns rádios ele pode estragar o rádio. Muito bem. Então, esse é um sistema que só está desenhado aqui, que só está contemplando a troca de antenas, né? Muito bem. Aqui eu botei um pouco maior, que é para poder ficar mais visível, né, aquilo que eu falei antes. Agora, nós temos aqui o controlador mais a chave o rotor de switch, no switch de rotores, que você vai escolher. Então, como é que isso vai funcionar? Aqui, muito bem, eu tenho 4 controladores de rotor. Aliás, 4, que os rotores vão ligados aqui, todos eles vão nessa chave. E desta chave, eles acessam qualquer um dos rotores que eu tiver lá, né? Que é o máximo de 8 rotores que entra nessa chave. O que eu posso acionar. Eu não fiz para maior ali, mas pode ser feito, não teria problema. Então, eu recebo lá, via rede, né, na minha chave. Esta chave, o que sai para vir aqui na chave de antenas, ela vai passar, o cabo vem, entra num conector de entrada, conector de saída, vem e traz os comandos da chave. Porque todos os comandos do rotor e da chave de antenas saem do mesmo conector. Então, essa caixa aqui, normalmente, e esta aqui, normalmente vão estar todas próximas, né? Que você pode botar um cabinho muito pequenininho ligando uma da outra. Então, cada vez que você selecionar em um rádio, né? Aqui os rádios, as estações não estão colocadas. Em um dos rádios, você colocar a antena 1, digamos assim, e essa antena 1
você configurou que o rotor 1 está na antena 1, né? Aquele rotor vai estar conectado lá naquela antena. Quando você trocar o seu rádio para a antena 2, esse mesmo controlador de rotor vai ser chaveado para a antena 2, e assim por diante, né? Para a antena 3 até a antena que você tiver aqui, os seus rotores. Então, com isso, você não precisa... Você vai ter cabos. Isso aqui vai ter cabos dentro da estação, se você deixar esses rotores para cada um operar o seu, que pode ficar ali na mão o cara operando, ou botar o remoto dele lá no computador, né? Então, eu só preciso de um painel de comando remoto para rotores, porque a chave comuta, troca de rotor, e eu vou ter sempre no mesmo controlador que eu tenho na minha frente, ou que eu tenho o remoto dele na minha frente, né? Eu não preciso ter ele no meu lado ali, né? Então, com isso, eu consigo diminuir cabos. Continuam diminuindo cabos, que é o que eu fiz nas outras estações. Então, por que eu fiz esse controle? Porque alguns radioamadores, amigos meus, disseram que não queriam nenhum cabo que saísse do controlador, que os MBD12 fazem isso também, né? Que é um individual para cada estação, que aquele cabo que comuta as antenas saia de lá e vá até a chave. Ele queria que fosse via ótica ou via rede ou qualquer outra coisa. Então, nós colocamos isso aqui dentro, né? Muito bem. Esse nosso controlador, com essas portas que ele tem, nem todo mundo usa uma chave de rotor. Não precisa usar. Você pode usar do jeito convencional que está sendo usado os rotores, separados, e um controlador e um computador com todos eles na tela fazendo o serviço. Então, ele tem os GPOs que cuidam dos comandos que vêm para a chave. Esses GPOs, se não forem usados na chave, pode ser usado para acionar equipamentos externos. Então, lá na chave, você vai lá e diz assim, ó, eu quero que os GPOs tal e tal, de cada um deles, são 8 GPOs que tem em cada porta dessas. Então, se eu pegar esta chave aqui, né, são 6 vezes 8, 48. Eu tenho 48 coisas que eu posso ligar lá na rua. Posso ligar o linear, se ela tiver o comando remoto, comandando remotamente, né? Posso acender lâmpada, ligar ar-condicionado, o que eu quiser, né? Então, esse conjunto contempla os rotores, né, através de controladores, e corta todas as antenas e diminui também os cabos todos que você liga os rotores até os seus sistemas. Bom, aqui é um exemplo de um controlador de rotor, né? Esse controlador é feito para aquele rotor que o Thomas lá está fabricando, que está desenvolvendo, né? Então, ele controla... Esse pode controlar a rotoria ESO, pode controlar rotor Prosystel, pode colocar o do Thomas, qualquer um, né? Muito bem. Era o que eu tinha para apresentar para vocês, né? Eu agradeço a vocês todos por terem a paciência de me escutarem, né?